Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, neste sábado, dia 23 de julho, estamos unidos para refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente em teu campo? Da onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranque também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, o Senhor vem nos dizer que no mundo, existem pessoas boas e más. Dentro das nossas comunidades existem fiéis bons, mas também existem os pecadores, os que são pessoas que às vezes acontece de cair em tentação, de cometer algum erro, de fazer algum mal, muitas vezes até inconsciente. Mas isso não quer dizer que nós precisamos afastar de forma radical essas pessoas do nosso convívio, da nossa comunidade. O Senhor, neste ato de paciência aqui do dono daquele plantio, Ele vem nos mostrar que nós também precisamos ser pacientes, nós também precisamos ter sabedoria para lidar com essas dificuldades e deixar claro com que os dois vão crescendo, porque nós que somos fiéis e cremos na conversão, na mudança das pessoas, com este passar do tempo em que o trigo e o joio crescem ali no campo, não tem como, se arrancar um, não arrancar o outro. Então, eles esperam até que cresça, porque depois que cresce é possível notar essa diferença e fazer essa separação. E o Senhor, na nossa vida, Ele traz isso, deixando com que a gente cresça, amadureça, busque, neste período, encontrar o verdadeiro caminho. As pessoas, aqui tratadas como maus, buscam tentar uma conversão. E aí, se realmente não tiver jeito durante este processo, no juízo final, na hora que nós formos prestar contas, nós também seremos separados como o joio e o trigo desta passagem, dessa parábola que o Senhor contou. Os bons irão para os céus e os maus, infelizmente, serão rejeitados, serão queimados aqui como o joio foi, serão descartados. Mas nós precisamos clamar diariamente a misericórdia do Pai para conosco, para que mesmo apesar das nossas falhas, das nossas faltas, das nossas limitações, pedir a Ele que nos ajude a ser melhores a cada dia, buscando esse processo de conversão diária e buscando estar preparados para a hora do julgamento, para quem sabe assim podermos estar junto ao Pai, junto a Deus nos céus. E me chamou bastante atenção também a primeira leitura de hoje, a leitura do profeta Jeremias,
que ele fala também sobre este fato de irmos à igreja, de buscarmos estar na presença do Senhor, mas de cometermos muitos erros, muitas faltas, e de que ir na igreja não é o suficiente, não é o bastante. Nós precisamos diariamente nos policiar das nossas faltas, diariamente cuidar os nossos pecados, como nós estamos agindo, porque nós sabemos, né, o que é certo e o que é errado, nós sabemos o ensinamento que o Senhor trouxe para nós, nós sabemos o caminho e nós precisamos seguir este caminho correto, né? Então, ir à igreja é necessário, mas só ir à igreja sem estar com o coração aberto, sem estar com o coração puro, sem olhar e ajudar os irmãos que estão ao nosso lado, né? Sem estender a mão, praticar o bem, ser o amor, né, de Deus na vida das pessoas, sem isso, essas ações, sem essas atitudes, o ato de ir à igreja por si só não é válido, né? Não nos preenche. Nós precisamos sim buscar a Eucaristia, buscar estar presente de Deus, buscar estar na igreja, mas precisamos policiar os nossos atos e as nossas atitudes da porta para fora, né? Nós precisamos ser igreja lá fora, lá na nossa casa, no nosso serviço. Nós precisamos ser sinais de Deus na vida das pessoas, para que assim as pessoas possam sentir esse desejo desta conversão, para que assim as pessoas que estão no mundo, né, tratadas ali na parábola como joio, que eles também possam, quem sabe neste processo, escolher a servir a Deus, escolher mudar, né, o seu caminho, a sua trajetória, para que consigam, na hora do juízo final, estar ao lado de Deus também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este final de semana, que seja um final de semana abençoado para cada um de vocês, que se você possa, procure, né, a celebração, a missa, peça essa força que está presente na palavra e na Eucaristia, porque o nosso caminhar, o nosso agir, né, as nossas decisões não são fáceis de serem tomadas. É muito difícil fazer essas separações entre o joio e o trigo sem ser de forma radical, né, com amor, com paciência, como o Senhor nos pede. Então, que nós possamos pedir essa força que vem do Espírito Santo, pedir essa força que vem da Eucaristia para nos ajudar na nossa caminhada. Fiquem com Deus.